santa mão, ferida mão, deseja dar-me salvação. Dou graças mil a meu Jesus, e amor provado sobre a cruz, irá suster e conduzir a minha vida no porvir. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só aleluia o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pede, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pede, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Bom dia a todos. É muito bom podermos novamente olharmos na palavra do Senhor, neste momento que não podemos estar fisicamente juntos, mas à distância, tendo a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos para aprendermos mais a respeito
os ensinamentos da vida de Cristo. E temos feito isso através dos evangelhos. E você que nos assiste hoje, que é dia 26 de julho e agora são 9 horas da manhã, se tiver alguma pergunta, sugestão ou comentário, nos envie uma mensagem neste número de telefone que está na sua tela, que teremos o maior prazer de lhe responder. E desde já eu agradeço a participação de todos. Tem sido muito edificante. Em nossa lição da semana passada, falamos a respeito da vida de Cristo no livro de Lucas, e aonde o autor faz um relato de Cristo como o Filho. E hoje nós estamos chegando ao fim desta série de lições, onde nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da vida de Cristo e seus ensinamentos, aonde andamos por todos esses evangelhos para tal. A vida da igreja, que somos nós, acompanhado das escrituras, como temos usado todas as vezes, é um grande testemunho para o mundo perdido. E nós estamos fazendo parte desse mundo. Sendo assim, é necessário que possamos viver um evangelho que faça sentido, tanto para dentro como para fora. Lembrando que temos a oportunidade de colocar tudo isto em prática. E quando eu falo dentro e fora, já falamos em outras lições a respeito disso. E assim nós podemos nos tornar cada vez melhor diante do Senhor, obviamente, e sermos exemplos para este mundo. Quando refletimos o exemplo da vida de Cristo, que nos transforma, e que sejamos parte dessa transformação para outras pessoas, como agentes do reino, aonde nós tivemos a oportunidade de transitar das trevas para a luz, essa luz que vivemos hoje. Testificamos a verdade em vida. Seguindo a Cristo, devemos levar a palavra a demais pessoas. Cristo nos dá esse exemplo, para que elas também possam ter a mesma oportunidade que temos em fazer parte desse reino, onde Cristo é o próprio Deus. Observamos no Evangelho de João, o livro que mais amado, o livro mais comentado da Bíblia e na própria história. E o autor, o próprio apóstolo João, que dá o significado desta obra, escrito por volta de 85 depois de Cristo, diferentemente dos outros evangelhos, que era mais específico em falar para quem ele era o destinatário, aqui João designa mais claramente não só o destinatário, mas ele relata lá no capítulo 20, 31, que veremos mais adiante, também ele descreve o motivo por qual esse livro foi escrito. Nosso texto base se encontra em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Se você puder me acompanhar nessa leitura, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. E o texto diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, ela, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, o texto diz, e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele discorre isso por todos esses evangelhos. E olhando para a passagem que se encontra mais adiante, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, no Evangelho de João, a palavra do Senhor diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Quando ele fala estes, refere-se aos sinais miraculosos. E quais são esses sinais? São 7 milagres. E Deus trabalha o número 7 como o número da perfeição. E vamos ver outras vezes o número 7. E esses sinais que foram operados por Cristo. Mas a entonação não é somente cremos nesses milagres. Mas a maior revelação é que Cristo é o próprio Deus. E no final do versículo 31, ele diz: para que tenhamos vida nele. Ou seja, um milagre para todos nós. Lembrando que somente Deus efetua milagres. Então, agora, neste momento, nós vamos rever esses milagres. Lembrando que a entonação é crermos nos milagres, mas para ter uma comprovação que o Cristo é o próprio Deus. Em João capítulo 2, ele fala sobre uma transformação de um elemento químico em outro. Né? Ele muda o estado daquele elemento. A palavra diz o seguinte, João capítulo 2, versículos 7 ao 9. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Ou seja, Cristo fez uma transformação da água em vinho, o primeiro milagre. Em João capítulo 4, ele fala sobre uma cura, né, que mesmo a 30 quilômetros de distância, pelo poder da palavra. E João capítulo 4, lá no versículo 49 ao 53, diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Cristo falando: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhes dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram e ele e todos da sua casa. Ou seja, à distância, com o poder da palavra, Cristo operava milagres. Em João capítulo 5, ele fala sobre uma restauração de membros mortos, a cura do paralítico. Em João capítulo 5, do versículo 5 ao 9,
diz assim: um, um dos que estavam ali era paralítico. Faziam 38 anos que aquele homem era paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhes disse: Levante-se, pegue a maca, sua maca e ande. E imediatamente o homem foi curado. Cristo curou aquele homem. Mais uma operação de milagre. Em João capítulo 6, ele fala sobre a multiplicação dos pães. Já falamos em outros livros sobre essa passagem. E capítulo 6, do versículo 10 ao 12, diz assim: Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e o repartiu. Lembrando que ele tinha pouquíssimos pães e pouquíssimos peixes. Deu graça e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Cristo fez a multiplicação dos pães como um ato de milagre para aquela multidão de homens que estavam assentados. Em capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: ela demonstra a alteração da lei da natureza, porque ele fala quando Jesus anda sobre as águas. Capítulo 6, versículo 19. Depois de terem remado a cerca de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Nesse ato, o milagre é justamente o estado físico da água, essa alteração do estado da água, né? Ela fica sólida ao ponto de Cristo poder andar sobre as águas. Mais um milagre, o único homem que pode andar sobre as águas. Em capítulo 9, a cura do cego de nascença. E lá no versículo 1 ao 7 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu na mão, misturou com a terra, com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem lavou-se e voltou vendo. Cristo cura esse homem cego de nascença. E lá no versículo 11, uma história muito conhecida por todos nós, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? E no versículo 40 a 44 diz assim: Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus:
tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando, neste livro, o escritor, o próprio apóstolo João, também reforça que Cristo, além de todos esses milagres comprovados na Bíblia, que Cristo é o próprio Deus, aquele que se fez carne neste mundo e por ele próprio criado, onde não existia nenhuma forma humana, criando os céus e a terra e tudo que nele há. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como diz o capítulo 1, versículo 3. Todas essas coisas foram feitas, os milagres e tudo que há na terra, por meio da palavra, ou o verbo, como dito em demais versões, que ainda nem a vida havia sido proferida. Podemos observar pelas comprovações que Cristo fez. Por 7 afirmações, 7 milagres. Mas agora, neste momento, também vamos comprovar através da afirmação que ele é o próprio Deus, através dos relatos aqui. 7 afirmações, 7 milagres e 7 afirmações. E qual é a afirmação que ele faz? Cristo fala, eu sou, por 7 vezes, o número perfeito. Em João, capítulo 6, versículo 35, Cristo fala, eu sou o pão da vida. E ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele fala, eu sou o pão da vida. Em João, capítulo 8, versículo 12, ele fala sobre ser a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Em João, capítulo 10, versículo 9, ele fala que ele é a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Demais essas afirmações. João, capítulo 10, versículo 11, ele fala que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo deu a sua vida por nós, porque ele é o bom pastor. E ele continua nas suas afirmações para comprovar para nós, através dos seus milagres e da sua própria afirmação, que ele era. Ele fala, eu sou. Em João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho. Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o caminho que nós devemos seguir. Um verdadeiro exemplo. Em João, capítulo 15, versículo 1, ele fala sobre a videira verdadeira. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós somos frutos dessa videira verdadeira. E quando nós observamos com todas essas aplicações, os milagres e a própria afirmação de Cristo, quais as aplicações que nós podemos tirar para as nossas vidas? Lembrando que nós fazemos um apanhado geral, uma visão mais panorâmica do livro do João, né, para que nós possamos usar de uma forma mais dinâmica, né, uma forma mais expositiva, né, esses relatos de Cristo. O próprio Deus, fazendo milagres e confirmando por Ele mesmo. Quais aplicações que nós podemos tirar para nossas vidas? Uma das aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida
é acreditar na divindade de Cristo. Sim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz isso. Então, ou seja, acreditar que o próprio Cristo é divino, ele é o próprio Deus. Essa é uma grande aplicação para a nossa vida, nós acreditarmos. Acreditarmos nesses sinais de Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz isso para nós. Então, acreditar nesses sinais nos torna filhos de Deus. Temos fé em Cristo. E a palavra diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé nos dá esperança. Se temos fé em Cristo, nós venceremos esse mundo que muitas vezes nós olhamos como um mundo de trevas. É isso que Cristo está nos ensinando e nos fazendo que possamos colocar em aplicação. Temos fé. Temos vida através de Cristo. Essa é uma aplicação muito forte para nós. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Como eu falei lá no início, né? O próprio apóstolo João, ele nos fala o motivo da carta, para que nós possamos crer que Cristo é o próprio Deus. E crendo, qual é o motivo de nós termos toda essa palavra? Que nós possamos ter vida em nome de Cristo. Essa é um grande aplicações para as nossas vidas. E um resumo geral, pensando que hoje é a nossa última aula, a nossa última lição sobre os evangelhos, em uma visão ampla, nós olhamos para os evangelhos e vimos em Mateus sobre o reino de Deus, onde Cristo fala da importância de participarmos deste reino. Lá no livro de Marcos, nós vimos Cristo como um servo, o maior exemplo de como que nós podemos servir nesse reino, né? E vemos tantas aplicações de Cristo no dia a dia. E lembrando que Cristo estava no meio daquela multidão e isso foi relatado como testemunhas oculares nos evangelhos. Em Lucas, vimos Cristo como um filho obediente aos mandamentos do reino do Senhor. E em João, aí sim, em João nós nos admiramos através dos sinais miraculosos que Cristo fez. E é o próprio Deus e que estava, através dele, podendo fazer parte deste reino, servindo como filhos obedientes em seus mandamentos. E assim nós podemos ter vida. Você viu qual a importância de nós estudarmos os evangelhos? Nós podemos ter uma visão ampla de qual é o significado que a vida de Cristo traz para a nossa vida. Como é que nós podemos nos personificar, né, através de Cristo, para sermos exemplos melhores. Eu gostaria de deixar uma frase, né, que quando nós optamos por crer em Cristo, né, e isso é uma opção, nós temos essa opção, é uma escolha que nós fizemos, ninguém nos obrigou. Nós, por nosso próprio desejo, por nosso próprio entendimento, nós optamos em crer em Cristo. E logo descobrimos que nada no mundo é tão significativo como Cristo, como a vida de Cristo é significativa para nós. Por todos esses exemplos que nós vimos. E que nada no mundo importa, tanto quanto conhecê-lo. E o que essa frase nos remete? É exatamente o que devemos fazer.
nos aprofundar nas Escrituras. E nós tivemos a oportunidade, ao longo deste mês de julho, a fazer isso, mesmo que superficialmente, por conta do nosso tempo, mas dando um significado de cada livro, para que nós possamos cada vez mais buscar esse entendimento. Obviamente que nós podemos ler um livro específico e saber todo aquele relato, e achar diversas e mais outras passagens, além de tudo que nós falamos aqui. E é exatamente o que nós devemos fazer, nos aprofundar nas Escrituras, buscar cada vez mais esse entendimento, buscar esses conhecimentos para a nossa vida, e que possamos aprender mais sobre Cristo, que aqui nos foi relatado como o próprio Deus. Né? E muito interessante isso. Cristo, no livro de João 14:26, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes falará, lembrar tudo o que lhes disse. Ou seja, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, o próprio Cristo. Ele ensinará todas as coisas. E ele nos ensina todas as coisas. E ele também, o Espírito Santo, fará que possamos lembrar de tudo isso que nos foi dito. E que assim nós possamos fixar todo o ensinamento. Após o batismo, somos legitimados em Cristo para vivermos uma vida bem-aventurada, igual à sua, ou seja, uma vida de bênção, aonde reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e nos concede a esperança da vida eterna, bem como uma vida de contentamento, acreditando que Ele é o próprio Deus, que nos transforma à luz das Escrituras. Cristo é o próprio Deus. Já falamos isso ao longo desse livro. Ele deu os sinais miraculosos, ele reafirmou que ele era o próprio Deus. Cristo, o próprio Deus, que nos ensina a vivermos uma vida bem-aventurada. E assim, nós finalizamos hoje com esse ensinamento do livro de João. Que possamos cada vez mais sermos transformados à luz das Escrituras. Eu espero ter conseguido passar um conteúdo resumido, mas de uma forma que seja muito aplicável em nossa vida. Que nós possamos ter essa fé inabalável, que nós possamos nos dedicar a servir ao próximo, amando uns aos outros como Cristo nos ama. E Cristo sendo o próprio Deus. O maior exemplo, a maior oportunidade que temos na nossa vida. Queremos sempre podermos estarmos conectados. E espero tão breve podermos estarmos também fisicamente juntos para podermos falar mais a respeito da palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento para nós possamos encerrar a nossa lição e darmos continuidade ao nosso culto de adoração. Oremos. Pai, que alegria que sentimos em nossos corações, aonde temos aqui tantos relatos, Pai, da vida de Cristo que habitou em nosso meio, Pai. Ele fez tantos milagres e ele confirmou, Pai, ser o próprio Senhor. E por isso nos alegramos, Pai, porque somos frutos do exemplo da vida de Cristo. E que possamos, Pai, ser usados. Suplicamos, Pai, que realmente o Senhor nos use para que possamos ser a luz desse mundo. Possamos, através da atitude da nossa vida, nos tornarmos cada vez mais, Pai, irrepreensíveis. É isso que devemos buscar, Pai. E buscar através das Tuas Escrituras, onde temos tanto a aprender, podemos tanto falar sobre a vida de Cristo. E assim, Pai, colocarmos em prática e nos moldarmos, Pai, e sermos transformados diariamente através desses ensinamentos. E obviamente que Cristo, como se tornou carne e veio a este mundo,
como um exemplo palpável, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem proposto nesses ensinamentos. Graças te damos sempre, Pai, e pedimos, Pai, que esteja sempre nos abençoando e nos protegendo. Livra, Pai, desses momentos tão difíceis que estamos passando, que possamos, com fé e esperança, Pai, acreditarmos na vida eterna. Em nome de Cristo, que torna tudo isso possível, que oramos e agradecemos. Amém. Que tenhamos um excelente culto de adoração ao Senhor. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória, minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois resplendor de prados mil. Mas Cristo é belo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil. Lua és linda, sol também és lindo, quão divinal é vossa luz. Mas há um brilho mais claro e santo, o brilho do Senhor Jesus. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? O mestre está a chamar, tem trabalho para fazer. Debaixo de sol e chuva, a jornada dura vai ser. Juntemos a nossa força, de braço, mão, coração. Erguei os olhos e vede, os campos brancos estão. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Os homens são este campo onde temos que trabalhar. E quem no arado pegar, que não olhe mais para trás. Quem sai andando chorando no tempo de semear, voltará com muita alegria e feixes para mostrar. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara
para que mande mais trabalhadores, quem quer ajudar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa. Olá, eu me chamo Thomas. E eu, Luana. Moramos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E estamos aqui para fazer um convite muito especial para você. Queremos te convidar a partilhar, a ter um coração generoso. Estamos movendo uma campanha chamada Drive-Thru Solidário, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Estaremos enviando um informativo contendo algumas informações para vocês, como data, local e horário dos recolhimentos dessas contribuições. Iremos estar no local devidamente paramentado, te esperando. E é muito importante ressaltar que estaremos começando essa campanha agora, nesse domingo, dia 19. Pensando em compartilhar, temos nas Escrituras uma passagem muito famosa e ela é citada inúmeras vezes. E isso mostra a grandiosidade dela. Em João capítulo 6, versículo 1 ao 15, narra que Jesus está com seus discípulos num monte, subindo ao monte, e juntamente com eles está indo uma grande multidão. E Jesus, sabendo o que já ia fazer logo mais, questiona os seus discípulos: como que vamos alimentar tanta gente? E os discípulos ficam perplexos, porque eles olharam aquela multidão e disseram: nenhuma grande quantidade de dinheiro seria possível comprar pão para todos. E então é quando acontece de chegar um menino diante de Jesus e com 5 pães e 2 peixinhos deposita na mão de Jesus e o milagre acontece. Jesus consegue alimentar toda aquela multidão. A Bíblia diz que era quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Com 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram fartamente e ainda sobrou. O nosso convite é que você imite esse menino, que você traga a sua contribuição e deposite nas mãos de Jesus. E tenho certeza que juntos veremos Jesus realizar o milagre na vida de várias famílias. Que Deus te abençoe e que nós possamos juntos levar o amor de Cristo para outras pessoas. Que Deus os abençoe. Olá, irmãos, mais um domingo, graças a Deus, estamos aqui para louvar a Deus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar glorificando o nome dEle. Estamos separados em corpos físicos, mas unidos, todos juntos, num só Espírito, num só amor, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar louvando ao nosso Deus com o cântico A Ti, Senhor. Cantemos? A Ti, Senhor, A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em Seus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em Seus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Bom e certo é andar em Seus caminhos. Bom e certo é andar em Seus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio.
Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Logo após esse cântico, teremos a ceia do Senhor, cântico madeiro. Cantemos. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do meu Salvador Jesus, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilato Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador Jesus, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Coroa de espinhos na fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador,
Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador Jesus. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Bom dia, irmãos. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia aqui, em Atos, capítulo 20, o versículo 7. No versículo 7 fala o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, Paulo continuou falando até a meia-noite. O primeiro dia da semana é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É o dia em que a igreja se reúne, todo o primeiro dia da semana, para tomar a ceia do Senhor. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no primeiro dia da semana, para comprovar que Ele pode nos dar a vida também. Tá? Vamos tomar a ceia junto hoje e vamos agradecer a Deus pela salvação que temos em Jesus. Vamos orar pelo pão. Senhor, nesse instante estamos comendo o pão que representa o corpo de Jesus. O corpo que sofreu tanto, Senhor, para nos dar a oportunidade de estarmos aqui e nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Em nome do seu Filho amado Cristo é que nós oramos e agradecemos. Jesus, 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 Jesus. Vamos orar agora pelo suco da videira. Oremos. Senhor, cheio de compaixão, tomamos esse cálice, Senhor, pensando no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. O sangue que tirou os nossos pecados e nos dá a oportunidade da ressurreição eterna. Em nome do seu Filho amado Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Jesus, 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 Jesus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Vamos agora fazer a nossa oferta ao nosso Deus. A nossa leitura está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. No contexto aqui dessa carta aos Coríntios, Paulo fala de uma igreja que foi muito generosa para com outra igreja. A gente vê uma igreja passando por dificuldades, porque a palavra diz que, embora sendo muito pobres, então a gente vê uma igreja não rica, mas com necessidades. E mesmo assim, a gente vê aqui nessa carta de Paulo o entusiasmo desses irmãos em querer ajudar uma outra igreja.
né, querer ajudar os demais irmãos. E há uma lição muito rica aqui dentro deste contexto, que é o amor a Deus e o amor à obra de Deus, ao povo de Deus. E eu quero estar lendo, e convido os irmãos para essa leitura, né, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 8. Diz assim: Não estou querendo mandar em vocês. O que estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Então nós vemos aqui, irmãos, Deus, ele aceita aquilo que nós temos. Nós não podemos ofertar aquilo que nós temos, e Deus não cobra aquilo que nós não temos. Então, vamos ter esse mesmo entusiasmo, essa mesma alegria, esse mesmo coração voltado à obra de Deus, voltado a esse grande trabalho evangelístico da obra de Deus. Que nós possamos ter em nosso ser a alegria, que nós possamos aprender de Deus, ter esta generosidade, esse amor voltado a se dar ao próximo. Em meio a situações complicadas que nós estamos passando, nós vemos aqui que essa igreja, né, da Macedônia era uma igreja também que passava por aflições, como diz as Escrituras, e que nós possamos aprender, né, com esta lição, com esse contexto, que Deus ele está olhando por cada um de nós e Ele nos aceita em primeiro lugar e em segundo lugar aquilo que nós temos. Então, meus irmãos, eu convido a todos vocês a ser também como esses irmãos, né? Eu me incluo também a ser como esses irmãos, a ser generosos, a ser pessoas que querem ajudar, que têm um coração disposto a ajudar em momentos de dificuldades. E assim nós demonstramos um grande amor que nós temos por Deus e pelo povo de Deus. Vamos orar então agora neste momento. Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, queremos Te agradecer pelo dom da vida, Pai, agradecer pelo Teu imenso amor. E neste momento nós estamos aqui reunidos, meu Pai, congregando, meu Deus, a Ti, colocando tudo em Tuas mãos e oferecendo esse culto de adoração ao Senhor. Que as nossas ofertas, meu Pai, possam ser recebidas pelo Senhor, meu Pai, que possamos fazê-las de bom grado, que possamos ter em nosso ser a alegria, o prazer em estar ofertando, em estar ajudando no Teu reino, meu Pai. Aprender com esses irmãos um belo exemplo, meu Pai, de fé, onde eles, em poucas, meu Pai, condições, na pobreza, né, como dizem as Tuas Escrituras, né, não tinham muitas condições, eles tiveram em si o grande amor, a necessidade de ajudar os demais. E como dizem as Tuas Escrituras, Pai, o Senhor não cobra aquilo que nós temos, mas sim o que nós temos. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço neste momento, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Não é bom, mas às vezes é necessário ficarmos longe das pessoas que nós amamos. Hoje, eu, você e o mundo inteiro precisa ficar longe dos amigos, dos pais, dos filhos, esposa, marido, avós, netos. Precisamos ficar longe dos amados irmãos em Cristo. Esse distanciamento, embora necessário, não é bom. Causa solidão, ansiedade, estresse, medo, preocupação. Muitas doenças emocionais estão se multiplicando nessa época. Contudo, o distanciamento mais triste e trágico não é o fato das pessoas ficarem longe de quem ama, mas sim longe de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar dessa trágica situação na carta aos Efésios, capítulo 2. Agora, a carta de Efésios foi escrita para cristãos, pessoas que estão em Cristo e perto de Deus, mas que antes, no passado, estavam longe. E Paulo vai lembrá-los que a situação deles não é nada boa. Acompanha comigo, Efésios capítulo 2, versos 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança, sem futuro, sem promessas. Eles não esperavam o Messias. Eles eram estranhos, não faziam parte da família, do povo de Deus. Estão separados, estão longe de Deus. Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Longe de Deus, sem esperança, e só resta a infelicidade. Sem esperança porque estamos sem Cristo. Sem Cristo, sem o caminho que leva a Deus, que leva na presença de Deus. Sem Cristo, sem perdão. Sem Cristo não tem salvação. E o que resta para essas pessoas é a condenação eterna. Sem esperança, sem Cristo e sem Deus. Agora imagine, se doenças, tentações, tribulações, enfim, as mazelas desta vida, muitas vezes tornam difícil a vida do cristão, de quem está em Cristo, perto de Deus. Imagine para aqueles que estão sem Deus, sem Cristo. Vão recorrer a quem? Se estão sozinhos e desamparados. E se são os mais infelizes das pessoas neste mundo. Esse é o diagnóstico, o triste diagnóstico de quem está longe de Deus. Todavia, a carta de Efésios mostra a condição de quem está em Cristo, daqueles que estão perto de Deus. E a situação dessas pessoas é muito boa. Acompanha novamente Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. A condição dessas pessoas é maravilhosa, porque elas estão próximas de Deus graças ao precioso sangue de Jesus Cristo. O que separava essas pessoas de Deus? O pecado, o vírus mais mortal que leva a pessoa não para a UTI ou o cemitério, mas para o inferno. Mas graças ao sangue de Jesus, que é a vacina definitiva e eficiente contra o pecado,
essas pessoas foram perdoadas, foram justificadas, foram reconciliadas e foram aproximadas de Deus. Essas pessoas são abençoadas com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O cristão vive em uma região muito superior, uma região celestial, onde desfruta de muitas bênçãos divinas, porque ele se tornou filho de Deus, se aproximou de Deus. Por isso a situação dele, agora a condição dele, é muito melhor. E mais do que isso, não somente está próximo de Deus graças ao sangue de Jesus, não somente está sendo abençoado nas regiões celestiais em Cristo, mas ele foi acrescentado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui mesmo em Efésios capítulo 1, falando sobre Jesus, no verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Pessoas em Cristo foram acrescentadas ao corpo de Cristo. E nós vemos isso desde o início da igreja, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou pela primeira vez o Evangelho e pessoas se converteram a Jesus Cristo. Em capítulo 2 de Atos, versículo 38 diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E depois no versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A condição de quem está perto de Deus é que essas pessoas estão próximas por causa do sangue de Jesus Cristo. Essas pessoas estão sendo abençoadas por causa de Cristo. E essas pessoas foram acrescentadas ao corpo de Cristo. E isso acontece no batismo. E assim como Cristo está no céu, nas regiões celestiais, ao lado do Pai, você, por fazer parte desse corpo, está também ao lado do Pai e perto de Deus. Agora, nesse momento, você está longe ou perto? Se você está longe das pessoas que amam, por causa da pandemia, continue longe. Mantenha esse distanciamento. Isso é bom e demonstra amor. Mas se você está longe de Deus, qual é o motivo? Pecado? Se você está longe de Deus por causa de pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus continua ainda purificando os pecados de quem confessa, de quem se arrepende. Então, se você está longe de Deus por causa do pecado, aproxime-se de Jesus e arrependa-se. Se você está longe de Deus por causa de conflitos, de intrigas, de relacionamentos complicados, difíceis, isso também não é bom. Então aprenda com Jesus. Perdoe. Perdoe. Ou talvez, no seu caso, como já foi no meu, talvez tenha que ir até a pessoa e pedir perdão. Se você está longe de Deus por causa disso, perdoe ou peça perdão. Agora, talvez você esteja longe de Deus porque ainda não nasceu de novo da água e do Espírito. Porque você ainda não foi acrescentado ao corpo de Cristo. E isso não é nada bom. Então, o que está esperando? Entregue sua vida a Jesus e seja batizado. Amados, o distanciamento das pessoas é bom e necessário. Mas aproximar-se de Deus é muito mais. Portanto, se você já é um cristão ou não, aproxime-se de Cristo. Aproxime de Cristo. Seja para pedir perdão, seja para arrepender-se dos seus pecados, seja para ser batizado. Aproxime-se de Cristo. E Cristo vai te aproximar de Deus. E não somente isso. Quando Ele voltar,
Ele vai vir pegar você e vai te levar definitivamente na presença de Deus para todo sempre. Amém e amém. Então chegamos ao fim de mais um culto de adoração ao Senhor nesse primeiro dia da semana, onde eu vou fazer uma oração final para o nosso culto do Senhor acabar e assim possamos continuar nossa semana com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor meu Deus, magnífico Senhor, Senhor de toda a terra e todo o céu, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento onde estamos passando na distância, mas todos unidos em oração, em louvores e cultuando ao Senhor como sempre, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe e também abençoe da família da fé e também aqueles que não são, Senhor. Que possamos ser luz para o mundo nesse momento, meu Deus. Continue nos abençoando aqueles que podem ficar em casa e aqueles que não podem, Senhor. Que o Senhor os proteja nos afazeres do dia a dia. Continue iluminando a nossa semana. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço, Senhor. Amém. Então, irmãos, tenham uma boa semana. Renovo meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renovo meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te adorar, ó Rei do céu. Eu quero ser um adorador. Renovo meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renovo meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te adorar. Eu quero ser um adorador. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te adorar, Rei do céu. Eu quero ser um adorador.